O Guarani de Bagé estreou fora do Rio Grande do Sul em uma competição nacional pela primeira vez nos seus 118 anos, né? A galera tirou foto, o presidente deu entrevista, foi um momento emocionante. Quando será que isso rolou com o Atlético? Faz tempo, 66 anos para ser mais exato. Claro que o Atlético já tinha enfrentado adversários nacionais, mas dada como organizada, se é que dá para falar organizada, Taça Brasil, que estreava lá em 1959. O Furacão foi o único time paranaense a estar naquela competição porque, lógico, levou o Campeonato Paranaense do ano anterior. Muita gente sabe que esse campeonato estadual encerrou um jejum de 9 anos sem ganhar nada. Desde o histórico Furacão de 49. Então ganhou em 49, não ganhou mais nada, até 58. E aí voltou a ganhar o campeonato estadual em 58. O que pouca gente sabe é que depois da derrota por 4-1 contra o Água Verde, o Joaquim Loureiro, que era o treinador daquela equipe, se licenciou, pediu licença, foi tratar problemas de saúde. E aí uma comissão encabeçada pelo Caju e pelo Jackson, né? O Caju, o maior goleiro da história do Atlético, e o Jackson, um dos maiores nomes da história do Atlético, atacante daquele Furacão de 49, assumiram como esse símbolo na beira do gramado, né? Os doutores em futebol, era como eram chamados aí a dupla nessa comissão, nesse comando do Atlético para o final daquele campeonato paranaense. O Atlético chegou para encarar o Rio Branco na penúltima rodada do campeonato, no Nelson Medrado Dias, lá em Paranaguá, precisando ganhar. Era ganhar um jogo que era campeão do campeonato paranaense, né? O Atlético entrou em campo com William, Damião e Araújo, Belfari, Toca Fundo e Sano, Augustinho, Odilon, Taico, Gaivota e Péricles. O 2-3-5, né? Esquema da época, mas talvez tenha algo aí. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas fica a questão. Todos os jornais, ou boa parte dos jornais, adotavam como padrão das equipes no 2-3-5. 2 defensores, 3 médios, 5 atacantes. Não necessariamente o Atlético jogava dessa maneira. Eu vou explicar. Estádio lotado para ver o Clube da Raça vencer por 4-3 no Nelson Medrado Dias, né? Clube da Raça é um apelido, é uma expressão que era muito utilizada de 33 a 49 para se referir ao Atlético. Depois, logicamente, os jornais passaram a também utilizar isso junto do Furacão, né? Criado em 49 o apelido. Então o Atlético era Furacão, como também era o clube, o time da raça. E isso surge lá em 33, depois de um clássico Atletiba, o famosíssimo Atletiba da gripe, tem conteúdo sobre aqui na Threads, em que alguns jogadores do Atlético estavam enfermos, estavam doentes e não poderiam jogar o clássico. O Atlético pede o adiamento, a federação aceita o adiamento, o Coritiba não aceita. Bate o pé, vai jogar. Os times jogaram, o Atlético venceu por 2-1, no que ficou conhecido como o Atletiba da gripe e rendeu o time da raça como alcunha ao Atlético. Bem interessante, algo que se perdeu no tempo, né? Algo que se perdeu ao longo dos anos, esse apelido de time da raça. Deixa o like que a história fica mais legal agora, tá? De volta a 58, Toca Fundo, Odilon, Taio e Gaivota marcaram por Atlético. E um Atlético que abre 2-0, toma o 2-1, faz 4-1 no placar, e aí vai tomar 2 gols no final da segunda etapa, mas nada que ameaçasse a vitória do Atlético naquela partida. Relatam os jornais uma festa muito bonita ali nos arredores da sede do Atlético em Curitiba, na rua 15 de novembro. Inclusive a mesma sede em que foram unificados América e Internacional, e que virou o Atlético, né? A fusão que tornou o Atlético um clube de futebol. O Atlético então se tornou o primeiro paranaense a disputar a Taça Brasil, também conhecida como Copa Brasil, por alguns jornais, chamada assim por alguns jornais. Não confunda, a Copa do Brasil, hoje Copa do Brasil, não tem nada a ver com a Taça Brasil. A Taça Brasil se unificou com os títulos também do Roberto Gomes Pedrosa, né, o Robertão, que era o Campeonato Rio-São Paulo maior, Campeonato Rio-São Paulo ampliado, por isso Robertão, né? E aí esses títulos se unificam junto aos do Campeonato Brasileiro. Então, Taça Brasil, Robertão, Campeonato Brasileiro, tudo é Campeonato Brasileiro para a CBF. A estreia do Furacão foi em 23 de agosto de 59, contra o Hercílio Luz, em Santa Catarina, vitória por 2-1. Em Curitiba, vitória por 1-0, o Atlético avançou de fase, né, no confronto mata-mata, e encarar o Grêmio. E aí que está o grande ponto desse vídeo. Se o Guarani de Bagé estreou contra o Atlético fora do Rio Grande do Sul numa competição nacional, o Grêmio fez seu primeiro jogo fora do Rio Grande do Sul numa competição nacional também contra o Atlético.
e o Atlético já tinha jogado sim contra o Hercílio Luz, então não foi o primeiro jogo fora do Paraná para uma competição nacional, mas foi o primeiro de fato relevante. Foi o primeiro jogo de fato contra um adversário enorme do futebol brasileiro, e o Grêmio naquele momento tricampeão gaúcho, né? E um time muito forte fisicamente, um time que teria a sua hegemonia até os anos 70, dos mandarins do Internacional, da geração do Paulo Roberto Falcão e de tantos outros, né? Mas o Grêmio naquela época era a hegemonia, era o melhor time do Rio Grande do Sul. Algumas mudanças aconteceram de 58 para 59. Saíram Jackson e Caju da comissão que estava comandando o Atlético, entrou o Motorzinho. O Motorzinho era o treinador da temporada 49. Então, olha que loucura, né? Os jogadores de 49, Jackson e Caju. Caju reserva naquela ocasião, mas tudo bem, ainda era um jogador em 49. Comandaram o título do Paranaense em 58. E aí, para a disputa da Taça Brasil, saem os jogadores e volta o treinador de 49, o Motorzinho. Bem legal. Primeiro jogo no Olímpico. O Atlético jogaria a primeira fora de casa, no Olímpico, e resolveria em Curitiba, na Vila Capanema, o jogo. Um dia antes do jogo no Olímpico, a delegação pegou um voo, menos o zagueiro Belfari. E não voava, de jeito nenhum. Inclusive tem até a matéria sobre isso. Ele foi liberado para pegar um ônibus e ir até Porto Alegre pela estrada. Se hoje já deve dar umas 10 horas, 9 horas para chegar em Porto Alegre, imagina naquela época. O Atlético entrou em campo com William, Altemir, Lindomar e Belfari, Tocafundo e Sano, Péricles, Gaivota, Tiquinho, Jerônimo e Tião. Repare, 3, 2, 5, certo? O WM, né? Se formar a escalação no desenho tático, você vai ver um W e um M, correto? Correto. Qual que é a questão? Os jornais da época convencionaram, como todo time hoje em dia é escalado num 4-3-3 nos jornais, nas redes sociais, nas matérias, nas reportagens, quase todo time é escalado num 4-3-3, apesar do esquema tático poder ser diferente em vários momentos hoje em dia. Na época isso também acontecia, mas isso acontecia com o 2-3-5, que era o esquema mais popular da época. Logicamente, isso já é anos 60, então talvez o WM seja até um esquema mais popular mundialmente falando, mas essas coisas demoram a mudar na crônica, no jornalismo esportivo, né? Então, a primeira escalação que eu trouxe, da partida contra o Rio Branco, né, em 58, era do jornal O Dia, né? 2, 3, 5. O Paraná Esportivo, que é outro jornal que eu usei para fazer a apuração desse vídeo, escala o Atlético no 3, 2, 5. Mas vamos entrar no jogo para entender de fato como que esse time jogava, como esse time provavelmente estava em campo, tá? William, goleiro, salvou o Atlético pelo menos 3 vezes, antes dos 26 do primeiro tempo. O Tiquinho, centroavante do Atlético, assustou por 2 vezes o goleiro Henrique, da equipe do Grêmio. O Tocafundo, volante não, porque volante ainda não existia, centro médio ou cabeça de área, para deixar muito claro, tá? Ele salvou o Atlético em uma outra oportunidade também, quando o goleiro William já tinha sido batido e ele salvou em cima da linha. E aí o Paraná Esportivo, na crônica desse jogo, traz um relato bem importante para a gente entender como esse time jogava. Abre aspas. O Atlético jogou como sempre fazia, com o Tocafundo plantado na grande área e Lindomar com função mais elástica, de vigiar o homem que saía da área. Então, na escalação, o Lindomar é o líbero, é o zagueiro central, e o Tocafundo é o cabeça de área, é o primeiro homem do meio campo, certo? No relato do Paraná Esportivo, o Tocafundo ficava plantado na grande área e o Lindomar saía na caça dos jogadores que deixavam a área, dos atacantes que deixavam a área. Então, você tem o Tocafundo plantado, o zagueiro da sobra, e você tem o Lindomar, o zagueiro da caça, certo? É o que dá a entender. Restam, nesse sistema defensivo, Altemir e Belfari. Altemir pela direita e Belfari pela esquerda, pela ordem com que é escalado o Atlético nos jornais. O que dá pra gente entender? Não era nem um 2-3-5 e nem um 3-2-5. Era um 4-2-4. Um 4-2-4. Por quê? Porque também havia a questão, nessa época no futebol, de que um dos internos, um dos meias, né? Então você tem 2 pontas e 2 meias, nesse esquema do 3-2-5, do 2-3-5. E nesse time do Atlético, para dar o exemplo, tá?
Péricles, ponta direita, Gaivota, meia direita, Tiquinho, centroavante, Jerônimo, meia esquerda e Tião, ponta esquerda. Essa era a questão dos atacantes. Só que assim, você tinha normalmente entre os meias um armador e um ponta de lança, que era esse meia que chegava mais na área, esse meia que finalizava mais, que se aproximava cada vez mais do centroavante. Então, na prática, de fato, você tinha lá o Atlético com William, Altemir pela lateral direita, Toca Fundo e Lindomar com Belfari como lateral esquerdo, na teoria, né? Na teoria. Sano e aí ou Péricles ou Gaivota com Tião ponta direita, Jerônimo ponta esquerda, Péricles ponta direita, Tião ponta esquerda e Tiquinho como esse centroavante, como esse atacante, né? Então, para a gente entender esse desenho tático, que pode virar um 4-3-3, porque nessa época os 4-3-3 também era um esquema que estava surgindo, né? Desde na Copa de 66 os pontas se tornam outra questão e 8 anos antes, desde a Copa de 58, o 4-3-3 já vinha sendo utilizado. Claro que demanda muito mais estudo para entender como o Atlético jogava ou não jogava, como se portava dentro de campo os times históricos do Atlético, mas por esse relato do Paraná Esportivo, indica para mim que o 4-2-4 era o esquema utilizado de fato pelo Motorzinho. Não o 2-3-5 como era listado em 58, nem o 3-2-5 como era listado nos jornais em 59. Mas por esse relato de posicionamento do Toca Fundo como o jogador plantado na área e o Lindomar como o zagueiro da caça, acho que é interessante e acho que é possível a gente colocar dessa maneira. E lógico, 4-2-4, o esquema da moda, né? O Brasil é campeão em 58 num 4-2-4, o Brasil é bicampeão em 62 num 4-2-4 e o 4-2-4 que vai se tornar 4-3-3 até a Copa de 66, pelo movimento do Zagallo da ponta esquerda, se tornar um terceiro homem de meio campo. Muita gente diz isso, o Zagallo não concorda, mas o Parreira, por exemplo, coloca que o Zagallo foi o jogador que inventou o terceiro homem de meio campo, né? É bem interessante, tá? É bem interessante toda essa conjectura, essa especulação de como os times jogavam, e acho que esse Atlético de 59, do começo da Taça Brasil, era o Atlético do 4-2-4, apesar de ser listado no 3-2-5, apesar de ser listado no 2-3-5. Então, para deixar muito claro, era escalado nos jornais dessa maneira: William, Altemir, Lindomar e Belfari, Toca Fundo e Sano, Péricles, Gaivota, Tiquinho, Jerônimo e Tião. Pelo relato do Paraná Esportivo, que colocava o Toca Fundo como o jogador plantado na área e o Lindomar o que acompanhava as saídas da área, imagino eu que seja William, Altemir, Toca Fundo e Lindomar e Belfari. Sano, e aí ou o Gaivota ou o Jerônimo como um armador de jogada, e aí é questão de entender quem era o ponta de lança e quem era o armador, e agora eu de fato não consigo entender qual dos dois fazia que função, com o Péricles aberto pela direita, o Tião aberto pela esquerda e o Tiquinho centralizado. E aí, logicamente, se for o Jerônimo ponta de lança, Tiquinho e Jerônimo. Se for o Gaivota, Gaivota e Tiquinho. Entendeu? É isso? Deu para entender? Acho que deu para entender. Enfim. O Toca Fundo vai salvar uma bola no começo da segunda etapa, sem goleiro também, salva mais uma bola em cima da linha. E aí o Juarez, né, o cruzamento, tem o escanteio, o cruzamento é bem batido e o Juarez faz de cabeça 1-0 para o Grêmio no Olímpico. O Toca Fundo foi muito elogiado na semana que precedeu o jogo da volta, mas o jogo da volta não foi nada feliz, não foi nada animador. Eu vou tomar como base mais uma vez o relato do Paraná Esportivo do dia seguinte ao jogo, né? Abre aspas, e essa é um pouquinho maior, porque olha, é complicado. Abre aspas. A decepção não foi apenas para o Grêmio e nem só o Atlético. Foi o próprio espetáculo, foi a condição das equipes. Tudo que possa se prender a essa despedida do Atlético da Taça Brasil. Nem a arbitragem conseguiu agradar o bom público que foi ao Dorival de Brito e Silva. E o prélio, né, sinônimo de jogo, assim, foi melancólico com o placar de 1-0, pobre como a contagem mínima a favor dos gaúchos. A torcida, assim, sentiu essa decepção em todo o transcorrer do match,
que foi um jogo de predominância de sistemas defensivos, já que os ataques nunca foram vanguardas de campeões, fracos, inconsistentes, infantis, errando e errando bastante, errando em massa, na sequência pavorosa da deturpação de jogadas, da efetuação de passes errados e da complementação de tiros tortos e defeituosos. Francamente, foi uma decepção inteira, e a palavra precisa ser repetida, porque o público foi para ver futebol e tomou literalmente o estádio Dorival de Brito e Silva para assistir aquilo que se assistiu. O Grêmio jogando mal, com a defesa firme, é certo, mas jamais se preocupando com o ataque do Atlético, que foi de uma neutralidade pasmante. E o Atlético, além de apresentar os desníveis de seu sistema de ataque, ainda sem meia cancha e com a defesa apresentando falhas gritantes, que apenas não eram transformadas em gol, porque o ataque do Grêmio é outro atentado a tudo que há de bom dentro do futebol. Não preciso falar mais nada sobre o que foi esse segundo jogo, o quadro da passagem do Atlético pela Taça Brasil de 59. Claro que não foi bom, que o Atlético não foi bem, que o Atlético não deitou em 59. Claro que não. Mas sair de uma fila de quase uma década, 9 anos sem ganhar o campeonato estadual, que era o principal torneio da época, né? Então sair dessa fila em 58 já é marco histórico. Ser o primeiro time paranaense a jogar a Taça Brasil, a jogar um campeonato de fato nacional, também é histórico, Os anos 60, assim como os anos 50, foram um panorama meio sombrio na história do Atlético, né? Os anos 50 pós-furacão de 49, com um título apenas em 58. Os anos 60 só vão voltar a ter glórias, só vão voltar a ter, de fato, algo a se comemorar com a gestão do Joffre Cabral Silva, a montagem do Supertime de 68. Um dia eu volto por aqui para contar. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí se você curte ou não esse tipo de conteúdo. Tamo junto, até a próxima e um abraço. Valeu!